Na Rússia, o tipo de pessoa que pede publicamente para Vladimir Putin renunciar, bem, geralmente acaba caindo de janelas. Então, agora que cidadãos russos comuns começaram a fazer exatamente isso diante das câmeras, com seus rostos visíveis, bem, isso faz você se perguntar o que mudou nas últimas semanas para que os russos não estejam mais preocupados. Porque a resposta para essa pergunta nos diz algo muito importante. Putin está perdendo algo que ele passou décadas, várias décadas construindo. A coisa que mantém todo ditador. Putin está perdendo o medo que inspira. Tantas coisas desmoronam na Rússia que os russos já não se importam. A Bolsa de Valores russa teve sua maior queda em um único dia em 3 anos. O Banco Central russo agora opera um esquema de pirâmide para sustentar a guerra. E parece que a Ucrânia está simplesmente destruindo fábricas e refinarias russas todos os dias. E é exatamente por isso que os russos estão simplesmente perdendo a cabeça. Até mesmo os propagandistas russos, que passaram 4 anos menosprezando cada sucesso ucraniano, agora estão dizendo publicamente que algo está dando errado e estão surtando abertamente. Então, neste vídeo, quero te mostrar tudo o que aconteceu nas últimas 48 horas. Por que russos comuns estão fazendo algo realmente perigoso? E por que a maior linha vermelha de Putin acabou de ser cruzada sem consequências? Meu nome é Sam. Vamos ver todos esses detalhes. Para entender por que o povo russo se manifesta agora, é preciso considerar a pressão financeira que atingiu a Rússia esta semana. Veja, há poucos dias, o mercado de ações russo desabou quase 5% em um único dia. Essa é a maior queda dos últimos 3 anos. E algumas das maiores empresas, na verdade, caíram de 10% a 15% em apenas um único dia. Agora, aqui está o motivo pelo qual essa queda é importante, pois a última vez que isso ocorreu foi em setembro de 2022. Esse foi o mês em que Putin percebeu que sua operação militar especial de 3 dias ia durar mais do que 3 dias. Então, ele anunciou uma ordem de mobilização parcial. E foi aí que os russos simplesmente perderam a cabeça. Muitos russos foram às ruas e começaram a protestar. Outros russos influentes, simplesmente começaram a fugir do país. E Putin foi realmente forçado a voltar atrás publicamente em partes do plano que ele já havia anunciado. Essa foi a última vez que o mercado despencou desse jeito. Mas desta vez, não houve mobilização. Então, a pergunta é, o que provocou uma queda como essa? Precisamos olhar para o Banco Central da Rússia. O Banco Central da Rússia acabou de anunciar que está injetando 5 trilhões de rublos, cerca de 70 bilhões de dólares nos bancos do país. Isso é muito dinheiro. Mas o perigoso é para o que esse dinheiro será usado. Putin já não tem dinheiro para manter a guerra, pois as receitas do petróleo caem devido às sanções e aos ataques e drones ucranianos, chamados de sanções de longo alcance. O governo e o orçamento russos dependem fortemente da receita do petróleo. Como disse Napoleão, para vencer uma guerra é preciso dinheiro, dinheiro, dinheiro. Putin não tem esse dinheiro e precisa arrumar de algum jeito, já que não vai parar a guerra. Sejamos honestos. O Banco Central da Rússia está imprimindo 70 bilhões de dólares e repassando aos bancos privados para comprarem títulos do governo, permitindo que Putin continue financiando sua guerra. É basicamente um esquema Ponzi. É um ciclo. O Banco Central poderia dar esse dinheiro direto a Putin, mas finge ser independente e entrega aos bancos, que depois repassam para Putin. O mercado de ações não está comprando essa história, por isso os investidores mais espertos estão saindo do mercado russo. Mas isso realmente faz você se perguntar por que os investidores mais espertos estavam no mercado russo para começo de conversa? Mas não vamos discutir isso aqui. Para as elites russas, não é problema. Elas podem tirar esse dinheiro do mercado e colocá-lo na Suíça ou em Londres. Eles têm advogados capazes de resolver problemas que parecem impossíveis para nós. Tenho certeza de que sempre encontram uma forma de contornar qualquer dificuldade. Mas é o povo russo que está sofrendo, e eles estão se manifestando contra Putin. A seguir, um vídeo de uma moradora de Moscou mostrando o rosto e dizendo publicamente que Putin deve renunciar se não resolver esses problemas. Por que ele iniciou essa guerra? Agora que ele não tem plano para impedir a Ucrânia de atacar Moscou, talvez devesse deixar quem tem um plano governar o país. Ouça com atenção, porque isso provavelmente não era algo que você esperava que acontecesse. Estou assistindo a vídeos de explosões na região de Moscou, Capônia, região de Leningrado e muitos outros lugares. Já faz anos que vemos explosões nas regiões de Belgorod e Briansk. Putin, onde está a nossa segurança?
Ao lançar a Operação Militar Especial, você não consultou o povo nem perguntou a ninguém. Garanta a nossa segurança. E se você não consegue, saia. Renuncie. Vamos pedir o impeachment dele. Ele pensou antes de fazer isso? Antes de anunciar a Operação Militar Especial, ele devia ter entendido que as defesas aéreas são inúteis, que o orçamento foi saqueado e que a corrupção está em toda parte. Ele devia ter entendido isso. Se ele não entendeu, depois de governar o país por um quarto de século, bem, ele é só um degenerado, uma pessoa inadequada. Mas o motivo para ele renunciar? Agora eu entendo porque em 2022, quando a mobilização foi anunciada, milhões de pessoas, não só homens, mas mulheres, crianças e idosos, deixaram a Rússia. Por que eles foram embora? Agora eu entendo. As pessoas são presas por muito menos. Na verdade, há apenas 2 dias, um morador russo da cidade de Kuzbas foi multado por publicar um vídeo criticando Putin. E eles nem sequer tentam esconder o motivo dessa multa. É isso que diz a sentença. A multa foi por avaliação negativa do presidente da Federação Russa, expressa na forma de opinião subjetiva de uma pessoa com voz masculina, cujas observações contêm palavras relacionadas à linguagem grosseira, abusiva e profana. A liberdade de expressão na Rússia é tanta que avisam publicamente que críticas ao Putin levam à multa. E em um ambiente assim, agora temos moradores falando publicamente e pedindo para ele renunciar. Aliás, esse não foi um caso isolado, porque eu sei que alguns de vocês vão comentar dizendo: "Ah, é só um vídeo, por que isso é tão importante?" Pois é, temos mais vídeos. Dá uma olhada nesse segundo aqui. De novo, de Moscou, na mesma semana, mensagem parecida. Uma mensagem direcionada diretamente ao pequeno Vladimir. Então, ouça só. Faço um apelo a Vladimir Vladimirovich. Estou me dirigindo ao Vladimir Vladimirovich Putin. Não vou mais te chamar de estimado Vladimir Vladimirovich Putin, porque o seu povo, o nosso povo, não o seu povo, mas o nosso povo, já não te respeita mais de jeito nenhum. Você é um ladrão, um assassino. Você destruiu completamente o nosso país. Destruiu fazendas estatais, fazendas coletivas. Sem campos, sem fazendas, não sobrou nada. Não sobrou nada. Agora vocês mandaram nossos homens para lutar. Agora mandaram nossos homens lutar por uma terra esquecida por Deus, da qual nem precisamos. Nós não precisamos disso. Não temos motivo para sermos bombardeados. Não há motivo para que nossos filhos, maridos, pais morram por isso. Precisamos que eles vivam em casa, em seus próprios lares, para construir fazendas estatais, fazendas coletivas, para colocar o país de volta nos trilhos. E você definitivamente é de origem judaica. Arrume suas coisas, vá embora para viver com os seus judeus. Você não é necessária aqui. Você está destruindo o nosso país. E quando os cidadãos ucranianos bombardeiam o nosso país, você então corre e se esconde em bunkers. Então corra e se esconda nos bunkers. Agora começa a fazer um pouco de sentido porque Putin queria manter essa guerra bem longe de Moscou e São Petersburgo. Ele não queria que as elites da Rússia sofressem por uma decisão que ele tomou, porque ele sabe o que acontece depois. Infelizmente, esse é o problema das guerras. Elas são fáceis de começar, mas muito difíceis de parar e são muito imprevisíveis. Putin queria algo que durasse 3 dias, e agora, no 5º ano, a guerra está realmente chegando à própria Rússia. Na verdade, ontem mesmo, a Ucrânia fez algo que Putin já havia dito que seria uma linha vermelha nuclear. Ou seja, se a Ucrânia fizesse algo assim, ele usaria armas nucleares. Eles atacaram uma fábrica militar russa usando mísseis ocidentais. Dá uma olhada. Aqui temos um trecho. Basicamente, atingiu o prédio com tanta força que arrancou o teto inteiro e vários andares. Agora está tudo tomado pelas chamas. Eu estou completamente sem palavras. Esse é o resultado de um ataque ucraniano a uma fábrica militar russa em Brosnev. A fábrica produz componentes de orientação para mísseis russos, como o Iskander e o KH-101. Os mesmos mísseis que a Rússia usa contra civis ucranianos e, claro, contra blocos de apartamentos e cidades ucranianas. A Ucrânia está indo atrás dos fabricantes de flechas, em vez de apenas tentar derrubar as flechas. E a fábrica militar não é a única parte importante aqui. O míssil que a Ucrânia usou também é importante.
foi o míssil Storm Shadow. É um míssil de fabricação britânica com componentes americanos dentro. E adivinha só, lá em 2024, logo após a eleição aqui nos Estados Unidos, o presidente Biden autorizou a Ucrânia a usar mísseis ATACMS dentro da Rússia. E logo depois dessa autorização, o Reino Unido também autorizou a Ucrânia a usar os mísseis Storm Shadow. Foi aí que Putin simplesmente surtou completamente e fez uma das ameaças nucleares mais explícitas que já fez. Ele basicamente disse que, olha, se a Ucrânia usar isso em território russo, isso significa que vamos partir para uma guerra nuclear. Ouça só, esse trecho é longo, mas importante para a próxima parte. Então, preste atenção no que Putin diz. Mas quando se trata do uso de armas ocidentais de alta precisão e longo alcance, é uma situação completamente diferente. É completamente diferente. O fato é que o exército ucraniano não é capaz de realizar ataques usando sistemas modernos ocidentais de alta precisão e longo alcance. Ele não consegue fazer isso. Isso só é possível com o uso de dados de inteligência de satélites, que a Ucrânia não possui. Nós teremos a inteligência? Esses dados vêm apenas de satélites, seja da União Europeia ou dos Estados Unidos, essencialmente de satélites da OTAN. Em segundo lugar, e muito importante, talvez o ponto principal é que as missões de voo para esses sistemas de mísseis, essencialmente, só podem ser inseridas por militares de países da OTAN. Só soldados da OTAN podem acessar os bunkers. Militares ucranianos não podem fazer isso. Portanto, não se trata de permitir ou não que o regime ucraniano ataque a Rússia com essas armas. A questão é decidir se os países da OTAN estão participando diretamente do conflito militar ou não. Se essa decisão for tomada, isso significará nada menos do que a participação direta dos países da OTAN, dos Estados Unidos e dos países europeus na guerra na Ucrânia. Essa é a participação direta deles. E isso, é claro, muda significativamente a própria essência, a própria natureza do conflito. Isso significará que os países da OTAN, os Estados Unidos e os países europeus estão em guerra com a Rússia. E se for esse o caso, levando em conta a mudança na própria essência desse conflito, tomaremos as decisões apropriadas com base nas ameaças que serão criadas para nós. Com base nas ameaças que serão criadas. Naquele tempo, afirmei que Putin estava blefando. A Rússia tem blefado sobre armas nucleares desde então. A Rússia não tem permissão do seu mestre, a China, para usar armas nucleares. Isso, porém, não os impede de ameaçar para conseguir o que querem. Mas, infelizmente, Putin foi novamente pego de surpresa. Não é a primeira vez, mas agora o problema parece maior que antes. Os blogueiros de guerra russos estão em colapso, porque Putin não reage após sua linha vermelha ser cruzada. Veja este relatório. Os canais Z russos estão em colapso total neste momento. Um ataque de precisão ucraniano com míssil de cruzeiro avançado, provavelmente Storm Shadow ou Scalp, destruiu totalmente a fábrica de semicondutores, considerada a espinha dorsal da produção de microchips e equipamentos militares da Rússia. Autoridades locais confirmam mortes de trabalhadores especializados e dezenas de feridos. Blogueiros de guerra russos estão horrorizados, acusando o governo de ignorar a ameaça e exigindo ataques nucleares contra Londres em retaliação. Mas a melhor parte de todas são as acrobacias mentais insanas. O blogueiro pró-guerra Alexei Zizov reclama no Telegram, chamando o ataque de covarde por ocorrer durante o dia, com a fábrica cheia de pessoas. Ele literalmente afirma que a Rússia adota uma abordagem muito mais humanitária, porque só bombardeia alvos ucranianos à noite para salvar vidas. Claro, porque os ataques russos com mísseis à meia-noite em prédios residenciais ucranianos são famosos por serem gentis. Agora, para ficar melhor ainda, os mísseis atingiram bem durante 1 minuto de silêncio nacional na Rússia. Eu não sabia disso. O silêncio serve para homenagear tropas mortas ou em combate. Nesse momento, a Ucrânia atacou. Duvido que isso tenha sido de propósito, porque mísseis levam tempo para viajar. Mas sinto que foi um timing muito, muito bom. A instalação de semicondutores destruída depende de equipamentos ocidentais sensíveis e impossíveis de substituir sob as sanções atuais. Boa sorte em fabricar novos sistemas de guiagem Iskander ou KH-101 tão cedo.
Comédia de alto nível para a fábrica russa de desculpas. Agora, esse é o mesmo problema que a Rússia está enfrentando com as refinarias. Então, você sabe, a Rússia construiu as refinarias, acho que nos anos 90, depois que a União Soviética colapsou. E muitos países ocidentais foram para a Rússia para construir essas refinarias. E essas empresas usaram componentes ocidentais para construir as refinarias porque é simplesmente mais rápido. Agora que a Rússia enfrenta sanções muito pesadas, acredito que seja o país mais sancionado do mundo. Quando a Ucrânia destrói parte importante da refinaria, eles não podem substituir usando exportações de países ocidentais devido às sanções. Claro, isso não impede que a Rússia obtenha esses componentes ocidentais. Existe todo o mercado paralelo, onde a Rússia pode comprar algo fingindo estar em Dubai, na África ou na Ásia, algo assim. Mas isso significa que a Rússia precisa gastar mais tempo, e é muito mais difícil conseguir a quantidade de que precisam. O fato de a Ucrânia atacar refinarias russas com frequência mostra que a Rússia enfrenta mais dificuldades para repor componentes nessas instalações. Recentemente, a Rússia anunciou, aliás, que a refinaria de Moscou, que foi atingida há poucos dias, aquela refinaria onde a tampa voou pelos ares, simplesmente voou para o espaço. Bem, essa refinaria não vai conseguir operar novamente pelo resto do ano. Isso, com certeza, é uma boa notícia para a Ucrânia. Vamos falar agora de um lado mais leve da história. Como vocês sabem, a internet está se divertindo e os memes estão incríveis. Então vamos ao nosso quadro de memes. Vocês já conhecem as regras. Inscreva-se aqui embaixo se está gostando dos memes e conte nos comentários seu favorito. Dá uma olhada no primeiro. O primeiro é Zelensky acabando com Putin. E tenho certeza de que Putin não está gostando nada disso. Bem autoexplicativo. Agora vamos para o próximo. O próximo faz referência a uma das minhas citações favoritas do saudoso grande senador John McCain. McCain disse de forma famosa que a Rússia é um posto de gasolina administrado pela máfia disfarçada de país. Essa frase ficou marcada por anos, porque é perfeitamente verdadeira. Mas adivinha só, acho que essa frase não é mais válida, pois a Rússia deixou de ser um posto de gasolina devido às sanções ucranianas. Esse é um general ucraniano dizendo: isso não é mais verdade. A Rússia importa petróleo do Cazaquistão porque a demanda aumentou muito no verão, acho. Drones ucranianos destroem refinarias russas, impedindo exportações e forçando importações. Talvez seja a primeira vez que fazem isso. Mas Putin já enfrenta muitos fatos inéditos em seu governo desde o início desta guerra. Ele foi o primeiro presidente com mandado de prisão do Tribunal Internacional de Justiça e o primeiro presidente russo a ser alvo de invasão. A Rússia se tornou o primeiro país com armas nucleares a ser invadido, porque quando a Ucrânia entrou em Kursk, muitos fatos inéditos foram registrados na história. Deixe seus memes favoritos nos comentários. Antes de terminar, um fato interessante e rápido. Você sabia que Putin agora é chamado de novo czar porque está no poder há tanto tempo? Mas, na verdade, ele tem ligação com o antigo czar. Falamos sobre isso em detalhes no nosso Instagram essa semana. Então, confira lá. Putin é chamado de novo czar da Rússia. Com razão. Ele governa o país há cerca de 26 anos. Dá uma olhada nessa foto. Essa garota nunca conheceu outro governante além de Putin em toda a vida dela. Mas você sabia que o novo czar, na verdade, tem ligação com o antigo? O czar Nicolau II? Veja, o avô de Putin era o chefe de Rasputin. Depois, ele cozinhou para a família Romanov. Depois da Revolução Russa, ele se tornou o chefe de Lenin e, mais tarde, de Stalin. E agora, o neto desse chefe é o novo czar da Rússia. Agora, por fim, temos um segmento bônus exclusivo para nossos membros, onde mostramos exatamente como o sistema político que Putin passou décadas construindo está começando a rachar. E isso não é por causa de ataques ou algo assim, mas há pequenas rachaduras que estão aparecendo e que muitas pessoas não estão percebendo. Então, se isso parece interessante para você, você pode se tornar um membro agora mesmo, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo ou acessando basicsinsider.com. Seu apoio é o que torna possível continuarmos fazendo esses vídeos sem depender totalmente da receita de anúncios do YouTube, que, sejamos honestos, se tornou pouco confiável. Em troca, você recebe muito conteúdo exclusivo fora do canal público. Inscreva-se agora e aproveite tudo! Era isso que eu tinha para vocês. Meu nome é Sam e eu vejo vocês no próximo vídeo.